Estou aqui com uma satisfação tamanha com o meu amigo Beto Andrade, ele que é coordenador do Sintep, coordenador geral do Sintep. Amanhã vai ter uma paralisação da turma da educação no estado do Pará. Beto, as razões, eu sei que nesse governo todos nós estamos enfrentando muitas dificuldades, em especial aqui no Pará, os professores são muito maltratados. As razões, lamentavelmente, são razões que já vem há algum tempo acontecendo, são corriqueiras, inclusive. A primeira delas é a desvalorização, como tu colocaste. O governo simplesmente vem negando o pagamento do piso salário nacional. É uma lei federal, tá? Quem está ouvindo para poder entender. Uma lei federal, em 2011 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e desde lá é obrigatório os estados e municípios cumprirem a lei. O governo do estado desde 2016 não cumpre. Nós temos ações no tribunal, ganhamos várias ações e mesmo assim já tem e continua se negando em pagar. Isso é o problema do salário, né, que é um problema grave. 3 anos sem reajuste para trabalhadores de educação, professores especialmente. Além disso, o governo deixa literalmente as escolas caindo na cabeça dos alunos. Nós temos um pacto pela educação que foi lançado em 2014, recursos do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na ordem de 800 milhões de dólares que vieram ao Pará, e o governo não avança nas reformas das escolas qualitativamente. Poucas, pontualmente, mesmo assim, muito questionamento feito pela comunidade o que foi feito. E, paralelamente a isso, e complementar isso, o problema da violência que tem explodido. Não é um problema só das escolas, obviamente, é um problema generalizado. Também é um problema da violência que tem como raiz desse problema uma causa social, e obviamente a educação está lá nessa causa social, o não investimento não garantia de um futuro digno para essa juventude, que está se perdendo, está morrendo, né, literalmente, e matando. Né? Então, isso tem gerado Pará, teve do começo do ano para cá 12 mortes de policiais, por exemplo, que são vítimas também, no final das contas, do processo da violência. Mas teve uma verdadeira guerra nas periferias de Belém, Ananindeua e dos municípios, vitimizando muitos jovens, e jovens que são alunos nossos, porque a educação está precária. Então, as escolas estão violentas, estão reproduzindo esse problema da violência, e nós vamos cobrar do governo, porque olha só, Inácio, em 2010, ainda era o secretário Nilson Pinto, nós cobramos uma política efetiva de combate à violência nas escolas. Nós estamos há pelo menos 8 anos dizendo que esse problema tem que ser agravado, e o governo se comprometeu inclusive a colocar monitoramento de câmeras nas escolas, garantir a carteirinha para os alunos poderem entrar identificados e garantir a reforma das escolas para a estrutura ser, né, atrativa para os alunos estarem em sala de aula. Adivinha o que aconteceu? Nada, infelizmente. Leniência, omissão, desrespeito, descaso é o que tem marcado a educação pública nesse estado. Não só a educação pública, mas tratando aqui diretamente da educação, tem sido marcado. Então, amanhã uma paralisação estadual também, porque o governo nesse ano, já estamos em março, e não tivemos nenhuma sentada, absurdamente, para negociar com o governo. Se nega a sentar para negociar com os trabalhadores da educação. Nem a Secretaria de Administração tem fugido das audiências, a de Educação especialmente. A chefe da Casa Civil, que nós já pedimos também para conversar, não reuniu. E, infelizmente, nós precisamos parar as atividades amanhã para cobrar do governo reunião para tratar dos nossos problemas que nós temos vivido e tem se agravado nas escolas. Eu tenho a mais plena convicção de que isso maltrata muito vocês. Quando você que é professor e estava me falando, mas pouco eu vou dar aula, isso para ti é muito sofrido, né, Beto? Sem dúvida, como eu falei, nossos alunos estão morrendo. E mais do que isso, nós temos um potencial, temos várias escolas com muito esforço dos trabalhadores da educação, especialmente dos professores, dos técnicos, em garantir uma educação de qualidade. Dentro da nossa limitação, fazer o máximo para que aquele aluno tenha uma perspectiva de futuro. Mas, infelizmente, os insumos, a estrutura, o reforço que tem que ser garantido pelo governo, a valorização, a formação, tudo está abandonado. O que eu posso dizer tranquilamente, do ponto de vista da educação, primeiramente, não há uma política pública por parte do Estado, um currículo por parte do Estado, uma orientação, um norte para a educação. Nós estamos a ver navios. Cada escola tem que dar o seu jeito para poder garantir essa educação. E o Pará, lamentavelmente, segue também desgovernado. É só ver os índices que a gente tem visto. O Pará tem colecionado os piores índices na saúde, educação, segurança pública. E agora, o desastre que teve também em Barcarena, uma nova Mariana que pode vir a acontecer aqui, tudo está relacionado. Mas como nossa pauta que é educação, quero dizer que as escolas estão literalmente abandonadas à própria sorte e só existe ainda um Estado, pode-se falar Estado no Pará, porque existe o servidor público sustentando lá na ponta essa política pública, porque senão nós já teríamos simplesmente sido dizimados aqui, porque sinceramente não há perspectiva nenhuma de melhoria nesse modelo atual que o governo tem implementado
que é de abandono, de ataques aos direitos, inclusive. Esse governo aí tem se mostrado ausente. Eu vou usar uma linguagem mais comum. É um governo omisso em todos os aspectos. Belém parece que é a quinta mais violenta do mundo, né? Uma leitura aí que o pessoal fez. Para a juventude, Ananindeua estava figurando no Brasil como a primeira mais violenta. E nós já A tivemos metropolitana está muito violenta. Nós já tivemos uma morte lá em Barcarena, Paulo Sérgio, se não me engano. Isso, foi um líder quilombola, tem que se explicar isso. O governo tem a obrigação de explicar por que não garantiu segurança quando foi solicitada essa vítima. E era um dos que denunciava, né? E tem obrigação de identificar os algozes dele, porque ele denunciou, ele estava combatendo uma multinacional, né? Então não é qualquer coisa. Há interesses, muitos interesses por trás disso tudo. Não é à toa que é preferível para o Estado envenenar o seu próprio povo em troca do lucro. Sim. E nós não concordamos com isso. E se esse recurso que é ganho pelo Estado, por exemplo, taxa minerária, taxa hídrica, várias dessas, os royalties do nosso minério que vão embora e fica aqui o buraco só. Se isso fosse convertido em política pública para a nossa população, nós até poderíamos pensar nesse modelo e até avaliar que ele tem uma resposta. Mas é um modelo excludente, é um modelo que degrada a natureza e pior, não se reveste em política pública, não se reveste em políticas de esporte, cultura, lazer para a nossa juventude, de geração de emprego para essas pessoas, não se reveste uma política de amparo à pesquisa, tu és um conhecedor disso, não se reveste uma política de proteção ambiental, não se reveste uma política de saúde coletiva para a nossa população ter acesso, pelo contrário, tem se privatizado a saúde cada vez mais nesse estado, não se reveste uma política de segurança pública que venha da raiz do problema até a consequência máxima, que é o enfrentamento à criminalidade. Lamentavelmente, vocês que acompanham, eu sei que são muitos seguidores aqui do programa do Sangue Bom, mas nós sabemos que esse Pará está desgovernado. E nós estamos colocando a educação como um ponto central nisso aí. Que no tempo de eleição, nos discursos mais afoitos, educação, segurança e saúde são prioridade. Mas na prática, os professores vêm sendo reprimidos no seu direito de lutar, intimidados muitas vezes nas escolas pela gestão, e têm sido abandonados à própria sorte. A violência está lá dentro. Nós temos vivido casos. Anteontem, uma professora Novelena Alves, por pouco não levou um tiro de um artefato caseiro que foi feito infelizmente por um aluno que estava lá, que vinha do sistema penal, mas essa professora exposta lá, como todos nós estamos, dia após dia, Inácio, nós temos informações de arrastões em escolas, roubos, porque sabe que é uma comunidade que está lá, vários alunos e professores que são desarmados, que obviamente não resolve o problema, eu estou defendendo armamento de professores e de alunos. Literalmente mas estão ali expostos ali. A nossa única arma, nós sempre temos dito, a nossa voz, sim, a nossa inteligência, a nossa contato com os alunos, é a produção do conhecimento para com aquele aluno, e a nossa arma é essa, é o livro didático, é o lápis na mão para ter um futuro digno e feliz. Infelizmente esse governo tem lançado essa juventude para a violência, abandonado a educação e apontado e amargado os piores índices que nós podemos ter em todos esses aspectos que estão colocados. Eu queria saber assim muito rapidamente o que leva a ter essa paixão tão grande, embora o processo seja ao avesso de que tem o poder de governar, de que tem a caneta na mão, mas nós temos uma turma, não só de professores aqui no Pará, mas a nível de Brasil, que fazem questão de dizer, eu sou professor. Como é que é essa paixão daqui? De onde surge? Se são tantos os contratempos, são tantos os desafios, já imaginou acordar com um salário bem reduzido, como tu disseste, os espaços das escolas extremamente deteriorados, e com esse enfrentamento, você de repente está dando aula e se bate de frente com uma rapaziada aí que também sofre esse processo de não ter espaço, de não ter oportunidades e acaba enveredando pelo mundo do crime. Como é que funciona isso? Como é que é essa paixão? Eu posso dizer assim, por mim, por muitos companheiros, eu vim da escola pública, vim da universidade pública, sei que mesmo com todas as dificuldades, todo o abandono, é a única perspectiva de se ter um futuro digno, né? Hoje eu posso dizer que eu tenho dignidade porque sou concursado, muitos trabalhadores são concursados, têm suas rendas, mesmo vilipendiadas pelo governo como estão sendo, mas é um compromisso nosso de olhar essa situação da sociedade e não achar que violência se resolve com violência. O discurso de muitos, inclusive homens públicos que nós temos infelizmente nesse país, nesse estado, é de que se tem que matar
né, a população jovem, negra da periferia, como se fosse a resolução do problema. Nós dizemos que é o contrário. Nós temos que garantir direitos, temos que garantir para esse jovem, para essa criança, muitas vezes, que está lá abandonada à própria sorte, que ela tenha a condição de ter uma dignidade, que ela tenha acesso ao conhecimento produzido historicamente pelo ser humano. Mas é um direito de cada cidadão brasileiro ter acesso ao conhecimento científico produzido. E a escola é o espaço de fazer esse debate. Infelizmente a escola está sendo destruída, mas a escola pública é a única perspectiva ainda de se olhar para o futuro, para a maior parte da população brasileira. E nós temos hoje um déficit no Brasil de cerca de 200 mil professores. Isso vai chegar, por alguns estudos, se não se fizer nada nesse momento, e com toda a saída que está tendo de professores, com a dificuldade para alguns assumirem a profissão, porque pensam, vou sofrer muito para poder exercer uma profissão tão digna, tão nobre. A perspectiva é que isso agrave muito mais. Então nós estamos dizendo que nós temos um compromisso ético com o nosso povo. Paulo Freire dizia, nós precisamos denunciar, mas precisamos anunciar também. E nós denunciamos o descaso, o abandono da escola pública e anunciamos que na escola, na sala de aula, no chão da escola onde nós estamos, que é possível esse nosso aluno, que nós nos apaixonamos por eles, que é possível que eles tenham um futuro que não seja o futuro da violência e da morte, como querem alguns colocar como se fosse determinista isso. Eles têm o direito a ter direitos, como qualquer um trabalhador, qualquer um do povo brasileiro tem direito. É isso que nos move, Inácio, muito. Diante dessa leitura que tu fazes, quem serão os nossos professores no futuro? Pois é, né? Então, esses alunos da escola pública sofrem muitas vezes com esse exemplo. A minha filha, por exemplo, muitos filhos de companheiros nossos querem fazer o magistério. E ela disse assim, eu sei o que eu vou enfrentar caso eu faça magistério, pai, porque eu vejo o Senhor na luta. Graças a Deus ela tem um pai que mostra o exemplo para ela de que nós não podemos aceitar isso calados passivamente. Uma das nossas insígnias é não nos calarão, né? Mesmo com as ameaças veladas ou não, mesmo com a violência, como tu falaste agora, de um líder que foi covardemente assassinado lá em Barcarena. Nós sabemos que esse é um estado extremamente violento, excludente, mas nós sabemos também que se nós pararmos, se nós não nos posicionarmos, o povo paraense tende a ficar literalmente abandonado à violência muito maior. Então, muitos desses jovens veem na educação uma perspectiva de futuro para eles e veem no magistério, quem sabe, uma perspectiva também. Nós precisamos incentivá-los. É claro que a prática é o critério da verdade, como diria a Lênia, né? Inclusive, nós queremos que uma prática diferente, uma prática onde se valorize a vida, se valorize o futuro e que a gente atraia a juventude para o magistério. Olha só, a palavra magistério vem da mesma origem da palavra do magistrado. Os magistrados, muito bem remunerados, sim, uma casta de privilegiados que tem que ser muito bem remunerados, é claro, sim, e o magistério que forma todos os outros, inclusive abandonados. E aí eu termino com isso. Eu falava lá, um tempo, não sei se falei no início para ti, Darcy Ribeiro, um grande antropólogo, sociólogo brasileiro, dizia: a crise na educação brasileira e paraense não é uma crise. É o pai da filosofia, né? É um cara que foi fenomenal. Era conhecido. Ele a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Sim. Infelizmente, nós temos a escola pública sabotada. Por quê? Porque isso favorece, muitas vezes, a privatização da educação, como favorece a privatização da saúde, e também isso mantém o ciclo vicioso da violência, que alguém lucra com isso. Pense isso você também lá em casa. Alguém tem lucrado com a violência, não somos nós, não é o povo trabalhador, não é o povo de bem. Nós queremos que essa violência diminua, com políticas públicas, com garantia para a juventude de estudar, de ter um futuro e, obviamente, combatendo a criminalidade também. Só é possível fazer isso, né, com respeito ao trabalhador, com respeito ao povo paraense. E é isso que a gente luta, por respeito. Eu peço, de uma forma muito tranquila, que a sociedade compreenda essa leitura, que é uma leitura envolvente, né, de um grupo que vive querendo o melhor para o seu filho, para a sua filha, para a sua neta, para o seu sobrinho, mas às vezes vocês são mal compreendidos quando fazem uma paralisação. Amanhã a paralisação é de um dia, mas é um dia que vai ser um dia para tentar um diálogo lá com o secretário. É isso, Beto? Nós vamos buscar o diálogo com a secretária de Educação, vamos cobrar dela respostas efetivas. Nós não vamos aceitar que o governador abandone o barco à própria sorte, porque está em reta final de mandato. Ele tem que cumprir com aquilo, se bem que apesar de estar em reta final, não é de agora o problema, né, infelizmente, mas vamos cobrar dele respostas, na nossa classe política que responda a isso. E tu disseste uma coisa interessante, muitas vezes somos muito mal interpretados, e pessoas que passam, às vezes nos ônibus, nos carros, e ficam questionando
uma paralisação, um ato público que tenta chamar a atenção da sociedade. Nós queremos dizer que é o filho desses trabalhadores que estão lá sendo violentados na escola. Nós queremos dizer mais ainda que no tempo de eleição o discurso é: educação é prioridade. Se é prioridade, some conosco na cobrança. Cobre junto conosco do governador do estado, da secretária de Educação, Ana Cláudia Age, da Alice Viana, que é secretária de Administração, do presidente da Alepa, que é o Márcio Miranda, cobre das autoridades, do presidente do Tribunal de Justiça, que é o Ricardo Nunes, cobre das autoridades desse país que tenham respeito, dignidade, seriedade no trato com aquilo que é do povo. E a educação não pode ser abandonada, vilipendiada, destruída, sabotada como vem sendo. Nós não aceitaremos, nós vamos continuar lutando, e o que nos dá fôlego é dizer que nós acreditamos que um dia nós veremos esses alunos com esse direito garantido. Sabemos que vai chegar. Eles passarão, como dizia aquela poesia, nós vamos chegar lá. Eu só posso te agradecer enquanto professor, e quero dizer também que eu vim das escolas públicas, né? E me orgulho disso quando o Beto falou. Estudei em Deodoro de Mendonça, Liliana Alves, e venho de lá. Justamente é essa força, né, da escola pública que nos formou, que nos educou e formou nosso caráter, que a gente queria de volta. Né? Sem dúvida, a gente quer valorização, a gente não tem nada contra, pelo contrário, nenhum tipo de professor, estudante, que seja da rede privada. Sim. Nós só dizemos que não dá para sabotar uma para privilegiar outra. Sim. E nós dizemos que essa juventude, 80% do povo do ensino médio, por exemplo, no Pará, quem atende é a escola pública do Estado. Né? Então, ele tem que ter um compromisso em garantir que essa juventude tenha direito, que essa juventude não venha a ser violentada, não morra, tenha o direito de estudar em paz na sua escola, não sendo o tempo todo assaltada, invadida, ou mesmo a violência do Estado, que é uma escola muitas vezes com a estrutura precária, infiltração, calor. Isso não garante que esse aluno tenha uma boa aprendizagem. Nós, sinceramente, nós nos indignamos com isso, fazemos de tudo que pudermos dar ao nosso alcance, mas sabemos que tem uma hora que a gente tem que ir lá cobrar de quem é responsável. Nós vamos amanhã fazer isso, cobrar da Secretaria de Educação. Para finalizar, amanhã a turma se encontra onde? Qual é? E faz o convite. A partir das 9 da manhã nós estaremos na SEDUC. O prédio da SEDUC agora está no entroncamento, é um prédio alugado, porque está passando pela reforma, o prédio geral, uma reforma que também está sendo do BID, está avançando muito mais rápido que das escolas, é verdade, mas está bom, a gente quer um prédio reformado. Está alugado agora na C. Simões, ali no entroncamento. Sim. Então o prédio da SEDUC está bem do lado do elevado do entroncamento, quem vai na Almirante Barroso pega a BR mesmo. Né? Então nós estaremos a partir das 9 da manhã, convidamos todos e todas a participar. É hora de dizer bem alto que nós queremos nossos direitos garantidos. E eu quero te agradecer pelo convite que tu fizeste, pela insistência de estar aqui, inclusive. Muito obrigado. E outros momentos que a gente puder estar dialogando com o teu público, que é um público fiel, que sabe que tu és um cara dedicado, um cara sério também. A gente vai estar à disposição para dialogar também. Irmãozinho, me permita de dar um abraço? Pô, não, como sempre. Grande amigo, obrigado. Saúde para todos. Tá bom. É sangue bom, é gás total.